Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo para falar desse tema tão importante, que é coordenação de isolamento. Hoje nós vamos falar uma partezinha dele, que é a margem de coordenação. Bom, neste treinamento aqui a gente usa alguma nomenclatura, o LIWV, Lightning Impulse Withstand Voltage, o Switching Impulse Withstand Voltage, o Continuous Operating Voltage, o M, que é a tensão máxima do equipamento, que é a tensão máxima operativa do sistema. Todas essas nomenclaturas são da norma IEC. Nós vamos chamar aqui de MI a margem de coordenação de isolamento para impulso atmosférico. E o MM, a margem para coordenação de isolamento para impulso de manobra. Então, vamos falar mais da IEC, porque a norma brasileira hoje segue a IEC, mas vamos falar um pouquinho também da norma americana, do I3E, porque alguns equipamentos são construídos de acordo com essa norma, então a gente tem que analisar conforme a norma, ok? E também podemos estar fazendo estudos para outros locais, né? Isso aqui é o sumário do que nós vamos falar, o que é o surto, magnitude das sobretensões, como é caracterizada a suportabilidade elétrica dos equipamentos, níveis de isolamentos normalizados, o que é coordenação de isolamento e os valores de surto. Bom, a definição de surto, segundo o Emerald Book, são surtos de tensão transitórios de qualquer polaridade de duração inferior a um ciclo. Então, você vê, isso aqui é uma onda normal de tensão. Quando tem um surto de manobra, por exemplo, ele tem uma sobretensão de duração menor do que um ciclo, né? Os surtos de manobra normalmente são oscilatórios e decrescentes. Isso também é conhecido como ring wave, né? Muito importante em queima de transformadores, essas tensões. Pouca gente checa essas ring waves contra o Sweep Frequency Response Analysis do transformador, que nada mais é do que um scan de impedância para várias frequências, né? Já o surto atmosférico, a duração dele com certeza é menor do que um ciclo, que é da ordem de microsegundos. Então, ela tem uma forma de onda de impulso que atinge um pico, né? E então os equipamentos são ensaiados para o que a gente chama aqui do LIWV lá, que é o BIL americano, que era o antigo NBI nosso, que agora é a tensão nominal suportável de impulso atmosférico, né? Então, o tempo para atingir a crista, conhecido como frente de onda, aqui é o valor do NBI do equipamento, e aqui esse tempo para o qual o equipamento é ensaiado, né? E o tempo para atingir metade da cauda é conhecido o valor do tempo da cauda. Bom, as magnitudes das sobretensões, elas são muito maiores, né, para os surtos atmosféricos, né, que atingem valores aí superiores a 6 PU. Os de manobra, né, podem chegar até 4, né? Você fala, puxa, mas normalmente a TRV dobra, por que pode chegar até 4? Porque a onda pode refletir e voltar, e aí volta dobrada, né? Então, é por isso que pode atingir 4 PU aí. E temos também as sobretensões temporárias que acontecem em sistemas não aterrados ou aterrados por impedância, né?
que então essas tensões ficam na ordem aqui de 1,5 a 1,8 PU, né? Podem chegar até 1,5, 1,8 PU. E normalmente, então, é comum em faltas, em rejeições de carga, etc. Bom, a suportabilidade de elétrica dos equipamentos, ela é caracterizada por alguns parâmetros. Um deles é a tensão máxima operativa do sistema, que é o quanto ele suporta de tensão eficaz máxima. Você não pode ligar um equipamento numa tensão superior a essa aí, né? O Lightning Impulse Withstand Voltage é a tensão suportável nominal de impulso atmosférico, é quanto ele aguenta de descarga atmosférica. Lembrando que esse valor aí não garante 100%, ele garante 90% que 90% ele vai não sofrer falha, né? E 10% de probabilidade de falha. O Switching Impulse Withstand Voltage é a tensão suportável de impulso de manobra. Esse valor normalmente é apenas especificado para equipamentos com tensão superior a 230 kV, né? E temos ainda a tensão suportável de frequência industrial, é quanto o equipamento suporta de tensão eficaz durante 1 minuto, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? O M é a classe de tensão, isso aqui foi extraído do livro de Furnas, né? Que também foi republicado no livro do Frontin agora. Ambos os livros excelentes, parabéns aí ao pessoal que escreveu, né? E aqui até 52 kV, né? A classe. Aqui é o antigo NBI, né? E aqui a tensão de frequência industrial que ele suporta. Acima dessa tensão, essa outra tabela aqui, até 242 kV, né? E temos de 362 e 460, né? Então você vê que a tensão de impulso de manobra, uma dada classe de tensão, você pode ter mais do que uma. Então, você é que diz o quanto você quer gastar, o quanto você quer pagar, na isolação do equipamento, né? Eu estou fazendo um estudo agora lá para os Estados Unidos, que é da classe de 362 kV, 345 kV, é 1.050, mas podia ser 1.175, que ia facilitar bem a minha vida, mas não facilitou. Então, para quem faz estudo de coordenação de isolamento, de transitórios eletromagnéticos, quanto maior a suportabilidade do equipamento, a chance dele falhar é bem menor, e aí é a garantia da operacionalidade maior do que quando esse número é menor, né? Então, aqui, essa tabela eu ofereci para vocês até 800 kV. E, então, o que é coordenar fazer uma coordenação de isolamento? Coordenar um isolamento significa colocar e garantir uma margem de segurança percentual, né, de suportabilidade da isolação do equipamento em relação ao dispositivo de proteção, né? Então, quantos por cento abaixo o meu equipamento de proteção passa do que o meu equipamento suporta, que é o NBI, que é o LIWV, que é o BIL, tudo isso aí é o que o equipamento suporta. Eu tenho que guardar uma margem de segurança, né? O pessoal confunde isso também com seletividade e coordenação.
Coordenação diz respeito à proteção. Seletividade diz respeito à ordem que os dispositivos de proteção vão operar, né? Então, temos dois tipos de margem de impulso e o outro de manobra, né? Manobra, então, normalmente é usado acima de 230 kV. Bom, essa curva aqui é uma curva que explica bastante para a gente, né? Os Fast Front Over Voltage, né? FOV, que provoca os Fast Front Over Voltage, né? Então, essas tensões aqui duram microsegundos. Nós temos também slow front e temos as TOVs, que são as Temporary Over Voltage, né? E são aquelas que duram aí mais tempo, né? Da ordem aqui de segundos, milissegundos, né? Depende se algum dispositivo de proteção opera ou não. E temos a faixa que o sistema está operando com um PU. Em termos de coordenação de isolamento, a gente não fala muito em valor eficaz, a gente fala em valor de pico, porque é muito rápido, então não tem como, não é, você não vai calcular o valor eficaz de uma onda de alta frequência, não é, o que afeta a isolação são os picos e os DVs-DTs e as frequências que podem ressonar e queimar os equipamentos, tá? Então, a gente tem que guardar aqui, então, uma margem de impulso atmosférico e uma margem de manobra. Na norma IEC, para impulso é usado 30%. Na realidade, isso aqui pode variar, depende do nível de tensão, depende da altitude, né? Quem quiser saber mais, nós temos o treinamento de transitórios eletromagnéticos que nós vamos abordar e também no curso de subestações. E aqui, o de manobra é 25%, né? Na norma americana, esses números caem para 20 e 15. É a mesma coisa. Só que ele ainda tem aqui essa parte aqui para onda cortada, né, que é uma análise que essa norma faz, tá? Bom, valores dos surtos e aplicação do estudo. Os valores dos surtos, eles são normalmente calculados utilizando softwares de transitórios eletromagnéticos. Então, há que se modelar o sistema dentro desses softwares, que pode ser o ATP, ATP-Draw, MTP-RV, PSCAD, né? A NG-Power usa esses dois primeiros aqui, né? O PSCAD a gente não tem, é um software um pouco mais caro, está na faixa aí de uns US$ 30.000, mas o ATP resolve bem. Os outros softwares, eles têm ferramentas mais adequadas, principalmente para a parte de eletrônica de potência, né? Que é quem vai mexer com HVDC ou quem vai mexer muito com inversores, essas coisas. Então, uma vez que a gente modelou, a gente simula, calcula essas tensões e aí a gente vai verificar se atendem aquelas margens de segurança que nós mostramos nos slides anteriores aí, né? Então, esse estudo, né, ele permite você dimensionar, especificar os para-raios, né? Para coordenação de isolamento, os para-raios é sempre bom eles terem aí um modelo dependente da frequência, porque então acaba se usando modelos mais sofisticados um pouco, que nem o do I3E, que nem do PIN7, que são outras metodologias, não é simplesmente pegar a curva e jogar lá, né? Porque os tempos são muito rápidos, as frequências são muito altas, né? Determinar a localização do para-raio, qual que é o melhor lugar para você colocar, né? Em termos de proteção do equipamento, quanto mais próximo do equipamento, melhor, né?
definir as distâncias de segurança que devem ser empregadas nos sistemas elétricos, avaliar a taxa de crescimento da tensão em função do nível de isolamento do sistema, DVDT. Isso é muito importante, quase ninguém faz. E estudar os outros equipamentos que possam atenuar, mitigar os surtos de tensão. Bom, quer saber mais? A gente tem um treinamento de transitórios eletromagnéticos que vai ser agora, logo em começo de julho aí. Então, fiquem atentos e se inscrevam. Estamos aguardando vocês. Obrigado pela paciência aí. Um abraço.